Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, temos o nosso amigo Neio Lúcio, que vai tratar da palestra com o tema A Virtude da Paz. Seja bem-vindo, Neio. Obrigado, boa noite a todos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo e aqueles que irão nos ouvir futuramente numa oportunidade. Eu vou pedir permissão aos presentes, que eu vou falar sentado, para que aqueles que estão na sala virtual possam também interagir conosco. Trazendo hoje aqui na nossa reunião desta noite a memória do ano de 1857, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Hoje, 18 de abril, comemora-se o lançamento desse importante livro, que, junto com os demais que vieram a seguir, fazem parte da doutrina espírita. E nesse clima aqui dessa casa, lembrando que esses livros foram trazidos, aqui eu trago duas pessoas muito importantes para representar todos os trabalhadores que já passaram por aqui, que foi o Hugo e Nana, que são pessoas queridas, né? E que abriu a porta dessa casa e receberam tantos outros trabalhadores e todos nós mergulhados no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Gênesis, em todas essas obras que hoje é a causa da nossa presença nesta casa. E aqui, então, agradecendo a Kardec por essa sua grande contribuição para com o planeta. Está mudando lá em cima? Aqui para mim não está mudando. Aguarde um momentinho. Oi? Eu vou passar aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo... Ah, consegui. Peguei pelo outro aqui. Bom, então hoje nós vamos trabalhar pelo tema A Virtude da Paz, trazendo aqui a necessidade da paz nesse momento, a paz planetária, a paz mundial, mas eu vou apoiar num livro de Joana de Ângeles, e aqui numa mensagem de Joana de Ângeles, e no livro O Encontro com a Paz e a Saúde, também dela mesma, por Divaldo Franco, em que, nesse texto, ela diz o seguinte: a crise é uma necessidade sociológica e psicológica, facultando melhor aproveitamento das oportunidades existentes, ensejando coragem para serem realizadas mudanças de paradigmas, assim como de condutas, sempre objetivando resultados mais saudáveis e práticos. E aqui ela está sendo bem clara que nós precisamos, a crise é necessária, porque é na crise, é no conflito, são nos desafios que chega o momento da decisão, né, de mudar de paradigma ou recuar. Aqui, trazendo por uma linguagem bem próxima de muitos que adotam pela rebeldia o recuar. Diante da crise, diante da oportunidade de apresentar a mudança, apresenta a rebeldia. E aí atrasam o seu processo evolutivo, complicam a vida de si e, às vezes, envolvendo outras pessoas nos dramas que se desenrolam. E aí nós temos aí o trabalho mediúnico consolando tantas almas que, no momento de crise, não souberam aproveitar para realizar a mudança. Agora, aqui eu quero trazer também uma reflexão para a mudança. Mudança de quê? Porque a crise, ela exige de todos nós, né? A crise, vamos considerar a crise aqui como um conflito, como uma dor moral, uma dor ou dor física. Ela está nos convidando, como necessária ao nosso processo evolutivo, ela nos convida a tomar decisões. E essas decisões nós precisamos identificá-las, porque nós vamos precisar encontrá-las no momento certo. Não é assim, vou orar, agora eu vou deixar por conta de Deus. O que vai acontecer com a minha crise, com o meu problema? Não é isso, eu vou orar e eu vou fazer a minha parte. Faça a sua parte que o céu te ajudará. E qual é a minha parte na crise, no problema, na solução, no desafio? A minha parte é as atitudes, a minha atitude diante do desafio. Se há um convite a mudanças e novos paradigmas, o que significa isso? Devo deixar os velhos hábitos
e adotar novos hábitos. Agora, o que significa isso, essa tomada de decisão para mim? Vai tirar a minha paz? Eu vou fazer dessa decisão um processo perturbador? Eu vou entrar em depressão? Eu vou entrar em tristeza profunda? E o que infelizmente, está acontecendo com muitas pessoas. Você acha que agora, diante do meu erro, diante do que aconteceu, eu vou pedir perdão? E recua. Aí, na hora de apresentar a humildade, a mansidão, a benevolência, o auto-perdão ou então o perdão ao outro, recua. E, ao recuar, adota outras medidas agressivas. Então, Joana está nos convidando a refletir sobre apresentar novos paradigmas, porque a crise, ela continua crise enquanto a lição não se faz presente. O que significa isso? A dor, né? O drama, o conflito. Bom, eu estou diante dele. E é muito fácil chegar, porque você chega em casa, abriu a porta, o conflito está instalado, e você entra dentro dele. O telefone toca e o conflito chega até você. No trânsito, o conflito chega até você. E se nós não estivermos preparados para esses momentos desafiadores, nós vamos ser pegos de surpresa. E nós, espíritas, sabemos que nós devemos estar preparados para as adversidades. Como elas são necessárias, elas vão acontecer. Gente, as crises, as dores, os desafios, elas vão acontecer. Então, nós devemos estar preparados para isso, certo? O que significa? Vamos traduzir isso na prática. Eu preciso tomar decisão naquele momento. Qual a decisão? Eu cheguei em casa, vamos trazer um exemplo doméstico. Cheguei em casa, a esposa, o marido, alguém bate na mesa e fala assim, bom, hoje nós vamos resolver esse assunto. A agressividade, né? A pressão já subiu, a cabeça já está latejando, né? O palavrão, a força muscular já está pronta para entrar em ação, para esganar o outro, para bater, para ferir, para machucar. Os palavrões já estão elaborados. Então, tudo caminha para um desastre no contexto doméstico. Estamos chegando. Qual que é a nossa proposta? Eu vou orar e o desastre e a situação vai acabar ali naquele momento? Não, não vai. E, às vezes, não terei condições nem de orar naquele momento. Vai ser uma concentração que não vai ser possível. Mas eu posso, naquele momento, respirar, para falar para o outro, olha, eu vou pensar, nesse momento, da forma que você está, não é aconselhável a gente falar nesses termos. E a pessoa vai revidar, né? Ela vai te provocar mais ainda. Olha, você está fugindo, você fez, agora aguenta, você foi, agora... Né? E aí fica te cobrando e você vai precisar se posicionar. E esse reposicionamento, ele tem um período que vai acontecendo até você conseguir respirar e fazer com que o outro respire. E convidando o outro, porque naquele momento a agressividade já está aflorada. Convidando o outro a uma reflexão para depois, um diálogo para depois. Então, vou pensar no que você está dizendo, vou pensar no assunto, e vou falar com você. Vamos aguardar. E aí, organiza para dialogar. Porque, eu bati na mesa. Nós vamos resolver hoje? Aí o outro diz assim, de hoje não passa também. E aí? Eu estou de frente todos os dias, eu trabalho com egresso, sistema prisional, a maioria de vocês já sabe. Eu sempre gosto de trazer o exemplo. Muitos que estão lá dentro estão porque, na hora do desafio, não souberam colocar a mansidão, a renúncia, a humildade diante do desafio. O orgulho falou mais alto, a vaidade falou mais alto, os interesses materiais falaram mais alto. E elas estão respondendo um processo, sendo condenadas, e outros dramas se desenrolam depois disso. Então, somos convidados ao desafio, somos convidados às crises, e, diante das crises e desafios, apresentar novos paradigmas, renovar os nossos hábitos. Mas o mundo sempre foi assim. Meu pai foi assim, eu fui assim, meu avô foi.
É uma geração. Não vamos transformar isso num duelo de gerações. E é preciso que nós saibamos conduzir o nosso pensamento, a nossa compreensão e a nossa interpretação do tempo, da sociedade, do contexto, na compreensão de que tudo está mudando, tudo está em franco desenvolvimento. Desenvolver são mudanças que acontecem sucessivamente. E nós estando nesse contexto, nós sofremos a ação das transformações. Agora, o que é que nós vamos fazer com elas? Com elas vai depender de cada um de nós. Então, nós estamos trazendo aqui um exemplo do conflito doméstico, mas nós podemos, dentro do conflito doméstico, fracioná-lo, dividi-lo aí, conflito com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, ainda mais nesse momento em que a ansiedade, né, a depressão, a tristeza, o suicídio alcança a criança que não está sabendo lidar com essas situações. E aí, aqueles que já alcançam o consumo da droga, do álcool, buscam a saída na droga do álcool. E a essência divina que nós somos está sendo deixada de lado, como nós vamos ver na continuidade da mensagem de Joana de Ângelo. Então, são esses momentos de crise que nos dão a oportunidade para resultados mais saudáveis. Mas no mundo de expiação e prova, nós sabemos que os desafios, as limitações... Primeiro, nós, como imperfeitos, não podemos agir e constituir um ambiente, uma obra perfeita, é impossível. Mas nós podemos fazer os esforços que está ao nosso alcance. E o verdadeiro cristão, como o verdadeiro espírita, é aquele que desenvolve, que emprega maiores esforços para domar as suas más inclinações. E esse domar as suas más inclinações é o convite a novos hábitos. Eu não quero ser mais assim. Eu não aceito mais a provocação. Eu não aceito mais o xingamento. Eu não aceito mais o gesto. Mas eu não aceito não significa que eu devo me rebelar diante dessas posturas, mas apresentar a outra face, outros hábitos que nós já sabemos. Aqui eu faço um intervalo para mostrar o símbolo da paz que representa a paz nesse momento, o contexto, a história que traz. Aqueles que quiserem pesquisar poderão buscar na internet em que momento surgiu. E retornando aqui para a nossa contribuição de Joana de Ângelo, dessa mensagem, uma contribuição do Divaldo Franco, no dia 24 de outubro de 2018, na Mansão do Caminho, em Salvador, Bahia. E ela diz o seguinte: na turbulência dos dias que se vivem na Terra, fenômenos perturbadores multiplicam-se a cada instante, desafiando os valores éticos das pessoas. Notícias destituídas de significados repletam as redes sociais e a variedade de distrações compete com os deveres que se encontram aguardando sem oportunidade de serem atendidos. Então, está dizendo aqui, essa futilidade, essas notícias falsas, essa linguagem do falso Cristo, do falso profeta, de tudo isso que está aí, eu faço o falso Cristo e o falso profeta, porque isso também está no contexto da religiosidade, da religião, da mensagem cristã, levando o nome de Jesus, quando não tem nada de Jesus. E como ele mesmo diz, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada até a raiz. Então, mas aqui, Joana nos traz no foco do contexto da convivência social, da convivência do grupo etário, do modismo, disso que está posto. Nós estamos tão enfronhados no contexto do momento desses valores, da ausência de valores éticos, das notícias destituídas de significado, que nos enche as redes sociais e chega de todos os meios, por todos os tipos, e que nos distrai daquilo que deve ser feito. E aquilo que deve ser feito está tomando uma conotação de que isto não importa, não significa nada. O que aconteceu? Os valores foram substituídos pelos interesses que restringem apenas e que trazem vantagem para o corpo, para a matéria. As pessoas são educadas para viver o período do berço ao túmulo.
Se são educadas para viver o período do berço ao túmulo, ela tem que acompanhar as faixas etárias e o que compete a cada faixa etária no momento da sua experiência. A moda daquela faixa etária, os rótulos, as grifes daquela faixa etária, a linguagem daquela faixa etária, né? E todos esses fenômenos eles são passageiros, porque não é dessa geração que passou, aquilo que foi adotado, aquilo que foi dito, aquilo que foi usado, já não serve para gerações da mesma faixa etária que vem depois. E aquilo que é eterno, que deve ser processado, uma compreensão profunda, em que vai nos revelar a nossa essência, e diante da nossa essência, aprender a viver, extraindo tudo de bom, de belo, para que nós saibamos viver a vida na sua realidade, não esquecendo, não quero dizer com isso, mas o mundo material é o mundo mundano, é o mundo isso, não é isso, gente. E Jesus, nesse momento, foi claro, né, quanto a isso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vivemos no mundo de César, respondendo por ele, sendo contribuinte, participando da vida social. E é nessa vida social, é nesse mundo de César, nesse atrito que nós estamos, é que vamos trabalhar as virtudes no espaço de convivência para atender a Deus aquilo que é de Deus. Se eu estou no mundo de César, no contexto sociofamiliar, no contexto trabalhista, no contexto econômico, no contexto planetário, isso tudo é um mundo material que me proporciona saúde física material para que eu, na minha essência como espírito imortal, possa extrair dessa experiência, dessa vivência, os hábitos necessários diante das dores, das crises que nós atravessamos. E é a única forma. Só que, ao passar essas dores, essas crises e essa experiência, pais, tios, avós, padrasto, madrasta, que têm o papel de educar, de formar o homem e a mulher de bem, o caráter e a personalidade desse homem e da mulher de bem, não estão fazendo isso. Também estão distraídos. E como estão distraídos, as crianças estão desesperadas, ansiosas. Não sabem como lidar com as situações. Os adolescentes não sabem lidar com as situações. Os adultos não estão sabendo mais lidar com as situações, porque os adultos deixaram a decisão para a criança que não sabe tomar a decisão. Para a criança, para o adolescente, para o jovem. Perdeu o controle. E como Jesus fala para o espírito imortal, mas tem muito pouca gente passando para a nossa essência espiritual o que é eternidade, o que é crise, o que é dor, o que é fase. Porque tudo isso que está sendo posto aqui, esses são momentos passageiros. O que vai vigorar, o que vai imperar a partir daí, é a nossa essência divina. E o que é que nós estamos trazendo com quanto à essência divina? Pouco ou quase nada. E como é pouco ou quase nada, nós estamos no mundo do desespero. Aquilo que poderia ser uma coisa simples para resolver, torna-se uma ansiedade, no momento de dúvida, no momento de desespero, por não saber lidar e entender. A dor passa, a crise passa, o momento difícil passa. Porque se nós fôssemos educados para entender, saberíamos que existe a lei do mérito, a lei de causa e efeito, a lei de responsabilidade, e que a forma da felicidade não é pela dor, não é pelo sofrimento, o resgate não é por aí, é por amor, o aprendizado é por amor. A lei de amor, justiça e caridade. Não existe a lei do castigo, existe a lei de causa e efeito. E como as pessoas não têm mais esperança, nós estamos vivendo o mundo do desespero, da aflição, da tristeza, da agonia. E ela vai continuar dizendo, e aqui a gente coloca mais uma imagem para informar, para dizer que 21 de setembro, o Dia da Paz, que se comemora a paz. E isso foi adotado pela Assembleia Geral, que votou por unanimidade para designar essa data como um período de não violência e cessar-fogo, que nós precisamos tanto nesse momento. E Joana vai
continuar no seu texto dizendo: o tempo parece escoar com rapidez em razão da multiplicidade de mecanismos de fuga das responsabilidades, facultando a bisbilhotice e a curiosidade em torno de futilidades que assumem significados que não merecem, ao mesmo tempo que produzem vazio existencial ante o exibicionismo de pessoas atormentadas que se fazem notícias através dos artifícios virtuais. E isso tem levado perturbação a muita gente. Porque as pessoas precisam estar vivendo isto, fazendo isto. E se elas não estiverem vivendo isso, fazendo isso, elas se consideram fora do contexto social, fora do contexto da regra, fora do contexto do que o modismo estabelece. E como ela não consegue fazer uma selfie sorrindo, não consegue estar num grupo bulhento, não consegue mostrar, ela entra em pânico, porque ela vê o mundo sorrir, ela vê os grupos alegres e ela está fora, ela não participa. E aí? Só que ela não sabe que quando a câmera desce após a selfie, após o sorriso, a maioria daquelas pessoas voltam à tristeza, voltam à dor, voltam ao sofrimento. E não sabem aonde vão buscar a solução. E aqueles que sabem, né, apresentaram uma solução, que poderiam estar apresentando uma solução, que se dizem intitulados seguidores de Jesus, trabalhadores do Cristo, estão também demorando nas suas decisões. Estão defendendo a falsa notícia, adotando, deixando ser perturbado por esse momento desafiador que nós estamos trazendo. É difícil alguém que está num grupo que festeja com álcool, com bebida, com droga, é difícil sair desse grupo? É muito difícil, vocês não imaginam. Está aí o NA, Narcóticos Anônimos, os Alcoólicos Anônimos, está aí os CAPs da vida, tratando das pessoas que falam assim: gente, é difícil, eu não consigo. Eu quero, mas não consigo. Como é que eu saio disso? No contexto da droga, do consumo, existe o afeto, a troca de companheirismo, de proteção. Estamos juntos. No alcoolismo, vamos brincar, vamos curtir, vamos tudo junto. E aí você não bebe, só que você não vai separar da garrafa e nem da droga. Você vai separar de pessoas. E aí, qual a sua decisão? Ah, todo mundo faz, eu também vou fazer. É assim, é a vida. Não é assim. Tanto que Jesus, os cristãos, seus seguidores, os discípulos, fizeram diferente para tornar o mundo diferente, graças a eles e ao sacrifício de alguns, isso está sendo possível, mas com muita dificuldade. Porque a maioria não consegue romper com os maus hábitos, com os maus costumes. As crises de moda, as crises da faixa etária, as crises da sociedade, elas foram adotadas pela maioria. E que isso é parte da vida, e não é. Então, o Joana Diante está nos convidando a fazer uma reflexão, porque isso está nos tirando a paz. Nós estamos com uma tecnologia maravilhosa que eu posso acessar e está passando despercebido da maioria dos estudantes, dos jovens, das pessoas que poderiam estar vislumbrando uma conquista da Terra, do homem na Terra, se lançando ao espaço pelo telescópio James Webb, mas essa conquista está apagada, não tem significado. As pessoas estão com foco na pandemia, querendo tirar a máscara para curtir, e não vê o avanço da ciência na busca da pesquisa, pessoas que se debruçam, que não dormem, buscando uma solução. As pessoas trazendo a tecnologia, a construção 3D, mas a grande massa está numa outra dimensão. E essa peneira que Joana está nos convidando a refletir. Nós queremos isso que está aqui? Nós vamos também estar junto com isso tudo? Ou vamos fazer a diferença?
aproveitar esse momento dessas crises e mudar de hábitos, renovar nossos hábitos. Vamos romper com nossos amores? Vamos romper com os nossos amores, mas não vamos abandonar os nossos amores. Mas eu preciso romper, porque eu não posso mais. Doravante, sogra contra nora, nora contra sogra, pais contra filho, filho contra pais, e aí? Como é que nós vamos entender isso? Porque nós precisamos tomar decisões. E ela continua. Aqui o intervalo para mostrar que mãos que acolhem pela paz. Há tantos refugiados que precisam da nossa contribuição. Não vamos levar para casa, lógico, né? Mas nós precisamos cobrar as políticas públicas que eles sejam acolhidos, que sejam amparados, e não sejam transformados em mais mendigos nas ruas, ou a serviço do crime e das drogas, da prostituição, do abandono de crianças. Nós podemos fazer um pouco mais, cobrando das autoridades. E aí, trazemos alguns questionamentos, né? Seja a paz que deseja ver no mundo, porque as pessoas querem paz, aí vão fazer um dia da paz, mobilizam-se, abraçam uma árvore, se vestem de branco, balançam um lenço. Pode ser, é um despertar, está chamando a atenção. Mas em que momento eu posso exercitar a paz? Ele tem um único momento só. O momento macro, a paz só vai aparecer na guerra. No micro, ela vai aparecer uma possível discussão, uma possível provocação, num trânsito, numa mesa de bar, numa festa de aniversário de casamento. Só pode aparecer na hora do conflito. Porque quando a situação de crise se apresenta, aqueles que são pacificadores vão dizer: calma, as coisas se resolvem, vamos pegar outro caminho. E naquele momento conduz o grupo, a massa, uma outra esfera, uma outra dimensão do vibrar, do sentir. Então, estamos sendo convidados. Entenda que amar não é controlar. Como que chama isso? A pessoa que vive controlando o outro. Para onde você olhou? O que você fez? Onde você foi? Quem estava com você? 24 horas, não dorme, imagina a coisa. Quem são essas pessoas? O que elas estão alimentando? O amor? O amor que é posse? Então, aí é o ciúme, que escraviza, que tortura. Ah, mas eu faço isso porque eu amo você. Quem ama, liberta. Quem ama, né, suaviza. E é isso que nós precisamos entender. Porque hoje o feminicídio, o homicídio, tem muito disso, gente. Muitas famílias machucadas, muitos filhos abandonados. E as pessoas querem paz, sem oferecer a compreensão, sem oferecer a resignação, sem oferecer a mansidão. A paz, ela vem com tudo isso. Mas eu preciso colocar isso para fora de mim mesmo. Eu não posso esperar do mundo. Eu não posso e não devo esperar do outro. Eu devo esperar de mim. Meu filho, há uns 3, 4 meses atrás, queria suicidar. O namorado terminou com ele. Quero morrer. E aí? Que jeito? Que jeito você quer morrer? Então, é difícil, né? Porque as pessoas acham que elas são donas das outras. Uma criança, um adolescente, um jovem, tudo bem, ele pensa que o mundo tem que agir conforme a ótica dele. Mas a gente vai trabalhando. Você não é dono, ela não é sua propriedade, você tem que aprender. Não vai ser a primeira vez que você encontra alguém. Né? Aí você vai trabalhando com aquilo com uma certa leveza, para ele não pensar que eu quero tirar também dela, quero tirar ele dela ou ela dele. Ele vai ficar contra mim. E aí você vai trabalhando aquilo com uma certa suavidade, com uma certa preocupação. Aí você senta na cama, enquanto ele está naquela sonolência, você senta e fala: meu filho, você é um garoto bom, você é do bem.
Tenha calma, as coisas vão acontecendo na vida. A vida não é assim como você pensa. Você tem muito a aprender ainda. Vamos... E aí você vai, até que ele possa respirar, você vai lidando com isso. Porque as pessoas hoje, na educação do processo de hoje, é educar para ter coisas, e aí você quer ter o outro também como propriedade da sua vida, e o outro não é propriedade da sua vida. O outro tem ponto de vista diferente do seu, o outro tem uma visão diferente da sua, tem gostos diferentes do seu, tem um rumo diferente do seu, e você vai aprender a conviver com ele, com ela, do jeito que ele é, do jeito que ela é. E as pessoas vão precisar nos aceitar com o nosso ponto de vista, com a nossa maneira de ser. E a convergência disso é a paz do conflito, a paz pela tolerância, pela compreensão. Eu não gostei da sua atitude, mas eu não desprezo você. Porque você fez aquilo naquele momento. É circunstancial, não é permanente. Circunstancial passa, e a coisa, e o sol volta a brilhar, o dia é outro, os momentos são outros. Então, pratique o perdão. Quantas pessoas têm dificuldade porque eu não vou na festa de Natal, não vou no aniversário, não vou porque não quero ver aquela pessoa. Não perdoa. Aí tem erisipela que não fecha, tem pressão alta, tem cirrose, tem enxaqueca, tem dor de ouvido, tem dor de garganta, o intestino não funciona. Ai, meu Deus, eu já orei tanto, já tomei chá de erva doce, já tomei uma injeção, não sara, não passa. Ah, tomou amargo, já tomei amargo, já tomei doce, já tomei salgado, não passa. Então, são as receitas que podem ajudar, mas não resolve se nós não tivermos isso resolvido na nossa intimidade. E o adolescente e a criança, ela precisa ser educada nesse sentido. Eles estão entrando no desespero. Quem acompanhou o noticiário de ontem viu que muitas crianças, ao mesmo tempo, se cortaram, se mutilaram, né, em lugares diferentes, em escolas diferentes. Era ambulância e médico para tudo quanto era canto. Isso já tem sinalizando há muito tempo, porque eu já conversei com alguns adolescentes e uma situação que me deixou mais estarrecido foi fazendo um atendimento espiritual a um adolescente, e ela falou que a maior parte dos colegas dela na classe queriam suicidar. Inclusive ela, estava falando com ela porque ela estava tentando suicídio. Então, assim, o espírito imortal não está recebendo uma educação, uma formação como o espírito mortal. Está recebendo uma educação para usar grife, para usar o sapato da moda, para beber a bebida da moda, para ir na festa dessa geração, para curtir, para assim, usufruir da vida como se isso fosse usufruir. Há gargalhada do corpo, da boca, mas não há felicidade da alma. A alma está desesperada. E nós podemos melhorar essa situação. E fazer muito para fazer a diferença. E nós temos a receita disto. E não é frequentar centro, não é frequentar a igreja. É aprender a conviver. Ah, mas é atender a lei de Deus. E aí, repetindo, onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Mas como eu faço, então, para acessar a lei de Deus? Trabalhar as virtudes. Ah, mas então, como que eu faço para trabalhar as virtudes? Na hora que você precisa apresentar a calma. Mas que hora que eu preciso apresentar a calma? No conflito, na paz. Mas que hora que eu preciso apresentar a renúncia? Na hora que você deixa de ser prepotente e espera o momento das coisas se resolverem. Ah, mas na hora que eu apresento, que hora que eu apresento a solidariedade, a fraternidade, a colaboração? É na hora que as pessoas precisam da sua companhia, do ombro amigo. Então, é isso que nós precisamos aprender. Só que nós estamos ensinando e agindo na disputa. Na disputa, nós vamos nos agredir. Na disputa, nós não vamos nos tolerar. E nós estamos aproximando de um momento cruel para o Brasil. Chama-se as eleições. As pessoas não são democráticas. Elas querem bater boca, elas querem brigar. Elas querem guerra. E vão achar guerra, né? Quem procura guerra, acha guerra. Quem procura paz, acha paz. E um convite aqui é pela paz.
Não vamos permitir que as nossas casas espíritas entrem no debate infrutífero desse ou daquele candidato. Nosso mundo de expiação e prova. Da mesma família que vai emergir o cidadão que vai trazer uma boa proposta para o Brasil e para o mundo, é nessa mesma família que ainda está saindo espíritos rebeldes, perversos, corruptos, homens e mulheres que ainda se entregam. Mas é essa mesma família preparada, com novos hábitos, numa nova geração, que vai apresentar aqueles que poderão ser escolhidos para governar com decência, com ética, com moral. Depende de nós mesmos. Nosso horário já está no limite. Não, se você tem mais alguma coisa para falar, pode falar. Até 8h30 a gente aceita. Não, eu calculei aqui, você tem 35 minutos, né? Já são 8h15. Não, não, o convite que nós deixamos, quando nós fomos ler a mensagem... Então tá bom. Quando nós fomos ler a mensagem, é para que pais, educadores, espíritas, cristãos e responsáveis parem para refletir no momento que nós estamos atravessando. Porque esse momento não é permanente, ele é passageiro. Lembremos que nós estamos deixando uma herança para uma geração. Do mesmo jeito que nós recebemos o Livro dos Espíritos como herança, recebemos essa casa como herança, nós vamos deixar como herança. E o que é que nós vamos deixar como herança? Essa é a questão. E Jesus não nos cobra nada, os benfeitores não nos cobram nada. Eles só convidam. Só que esse convite está sendo, não vou falar demorado, né? Cada grupo, cada indivíduo, cada coletividade traz na sua egrégora, né, no seu campo vibratório, aquilo que a coletividade mais busca. E se a coletividade estiver buscando agressão, disputa, guerra, rebeldia, é isso que nós vamos ter. Mas nós podemos mudar o nosso destino. Será que Deus não vai fazer alguma coisa nesse momento? Não aguento mais. Ele vai fazer? Não, já está fazendo há muito tempo. Nós aqui não estamos conseguindo enxergar, porque nós estamos sem liderança, estamos esperando uma coisa que não cair do céu não vai acontecer. 2000 anos atrás, cabia um Jesus vir na Terra para apresentar uma proposta para a humanidade. Mas hoje já são quantos que estudaram ele, que interpretaram ele? Está faltando agora só colocar em prática. Os avisos, as colocações, as profecias, tudo já está posto. A forma de trabalhar, assim, para facilitar o nosso entendimento, falou por parábolas, olha, veja aqui, né, o bom samaritano caiu, você vai lá e levanta ele. Você pode cair também. Olha, chega aqui o filho pródigo, ou a parábola dos 2 irmãos, um pede, vai lá, gasta tudo que tem, depois volta. Então, aí você vai aprendendo. Só que isso está no contexto de centro espírita. Saiu daqui lá fora, não está sendo aplicado. Está sendo um conteúdo de igreja, de centro, de templo. E, na verdade, não são desses... Quando Jesus apresenta a proposta, ele está no contexto de comunidade. Ele está ombro a ombro, lado a lado. Ele não está no... Bom, agora é hora de vocês saberem o que é melhor. Não. Ele está mostrando ali o que é melhor. Ele está vivenciando o que é melhor. Então, está chegando na era de nós não precisarmos mais falar de Jesus e passar a vivenciar Jesus. Porque falar, gente, é como Álvaro Crispino. Não sei se vocês conhecem. Já vi aqui pelo Movimento Espírita muitas vezes. Tem 300 ou quase 400 segmentos que falam de Jesus. E cada segmento fala de um Jesus diferente. E será que nós estamos falando do Jesus correto? Nas nossas atitudes? Nas nossas ações? Com os nossos filhos? Porque às vezes estão mobilizando um trabalho maravilhoso para trabalhar com adolescente, para trabalhar na favela, para distribuir. Mas e o foco da proposta planetária, que é amar o próximo, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse? É isso que precisa imperar, porque aí vai acabar a pobreza, vai acabar a miséria, vai acabar a fome, vai acabar a corrupção. Isso tudo vai acabar. E nós vamos ter um mundo melhor, né? Muito melhor. Esse é o convite que Joana faz pela paz.
Isso aqui é uma contribuição que eu peguei na internet, com várias, e acrescentando, serviu de inspiração para que nós pudéssemos acrescentar mais alguma coisa. Tudo bem? Vamos fazer a nossa oração? Então, convidando a todos, nesse momento, trazendo essas informações na nossa alma, para que possamos refletir, degustar daqui para frente, de quando em quando lembrarmos, procurar mais informações, e assim, nesse ambiente em que nós trazemos Jesus, nosso Mestre, como nosso modelo e guia, que possamos dizer: Senhor, aqui nos encontramos, Jesus, nesse ponto do planeta, onde nos situaste, na melhor família, na melhor comunidade, no melhor grupo de almas, capazes de me proporcionar a felicidade. E assim, Senhor, que eu possa aprender a conviver, que eu possa aprender a somar na fraternidade, na construção desse mundo melhor, que deve começar a partir de mim mesmo, de nós mesmos. Assim, Senhor, queremos que as nossas vibrações alcancem, Jesus, todos os nossos lares e todos nós que aqui estamos presentes, daqueles que estão nos assistindo nesse momento ou nos assistirão em outros momentos. Que possamos vibrar pelos nossos amores, nossos entes queridos, fazendo da oração esse instrumento de ligar ao Pai as forças crísticas das dimensões divinas em nosso favor. E assim, Senhor, rogamos pelos nossos irmãos da Ucrânia, da Rússia, as lideranças planetárias, que possam encontrar o caminho do diálogo, do consenso, na busca da paz, do entendimento. E que nesse momento ciclópico, a sociedade possa encontrar o seu próprio rumo, reconhecendo tudo aquilo que é necessário ser feito na construção de uma consciência tranquila do dever cumprido. Sob vossa bênção, Jesus, agradecemos por esse momento. Que assim seja.